Vamos mais à frente um pouquinho. No versículo 39, a visitação de Maria. Naqueles dias, Maria põe-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa e o que ela fez? Saudou. E o que Maria fez então? Senão comunicação. Vamos mais à frente um pouquinho. No Magnífica, versículo 46, Maria então disse: a minha alma engrandece o Senhor. Lá no versículo 67, Zacarias, seu pai, repleto do Espírito Santo, fez o quê? Profetizou, ou seja, comunicou. Vamos pular agora um pouquinho, lá para o capítulo 2, no versículo 46. E aqui Jesus, já depois do nascimento de Jesus já com 12 anos, era ainda um menino. No 42 vai dizendo: quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo. E o que Jesus estava fazendo no templo? Sentado, que a palavra diz que ele estava sentado, ouvindo e interrogando-os, perguntando. O que eles estavam fazendo ali, gente, naquele tempo? Se não se comunicando uns com os outros. Então veja que Jesus é para nós e precisa ser para nós o modelo de comunicação, um modelo perfeito, é o exemplo. E aí que vinha no meu coração, o Senhor foi mudando aquilo que eu havia preparado. Porque se Jesus é o modelo perfeito, eu preciso conhecer Jesus para poder melhorar a minha comunicação. Eu preciso olhar para Jesus e identificar em Jesus as características que preciso trabalhar em mim para melhorar a minha comunicação. Significa que as técnicas, tudo aquilo que nós temos hoje de ciência, de tecnologia, pode nos ajudar. Mas se eu não conhecer Jesus, que é o modelo perfeito de comunicação, a minha comunicação será falha. Se eu não tiver intimidade com Jesus, eu jamais terei uma comunicação perfeita. E queridos, não tem outro caminho senão a via da... Eu preciso ter intimidade com Jesus através da palavra. Está aqui o nosso livro maior que ensinará para cada um de nós como nós devemos nos comunicar. A partir do momento que eu passo a ter intimidade com Jesus, a partir do momento que eu tenho uma vida de oração, que eu conheço a pessoa de Jesus, e para isso eu preciso conhecer os evangelhos, porque somente através dos evangelhos é que nós conseguiremos conhecer Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus falou, como Jesus se comportou, o que Jesus sentiu. Somente mergulhando nos evangelhos é que nós teremos essa intimidade com Jesus.
E o que o Senhor colocava aqui no meu coração era: por que é que nós temos muitas vezes tantas dificuldades na comunicação? Primeiro, porque não conhecemos verdadeiramente a Jesus. Ainda não temos uma profunda intimidade com o Senhor. Segundo, porque não temos intimidade com a palavra. Não temos vida de oração diária, prática espiritual, leitura orante da palavra, lexo divina. Queridos, todo o nosso corpo, todo o nosso ser se comunica. Se dois órgãos fundamentais do nosso corpo perderem a comunicação, o que acontece conosco? O que acontece? Nós morreremos. Quando um casal perde a comunicação, o que acontece? Quando dois amigos não conseguem se comunicar bem, o que acontece? Fala, gente, vocês estão com medo? Acaba a amizade? Muitas vezes termina em ódio. Por quê, queridos? Porque muitas vezes, por causa da má comunicação, por causa de palavras malditas, mal colocadas, às vezes expressões do corpo, às vezes a forma com que nos comunicamos uns com os outros, gera raiva, gera intriga, gera mágoa. Vocês concordam comigo que a raiva atrapalha a comunicação? Vocês concordam que a falta de perdão atrapalha a comunicação? Por isso que nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Porque através da intimidade com Jesus, Jesus vai trabalhando em nós, o nosso interior, vai nos curando, vai nos libertando de todas as nossas feridas que trazemos desde a nossa infância, das rejeições que sofremos, do abandono que vivemos, das mágoas que trazemos ao longo da nossa história. Jesus vai trabalhando em nós, vai nos curando, e com isso nós vamos nos comunicando melhor uns com os outros. E somente com profunda intimidade com o Senhor nós iremos conseguir comunicar perfeitamente. Porque comunicar é amar. Amar é comunicar. E a nossa maior vocação é o amor. Fomos criados por amor e para amar. Portanto, a partir do momento que melhorarmos a nossa comunicação, estamos melhorando no amor. E para amar mais, precisamos ter intimidade com Jesus. Poderia vir aqui hoje falar tanta coisa. Jesus, ele era muito comunicador. Jesus, ele comunicava a linguagem do amor, do perdão. Jesus, ele é o intermediador entre os homens e o Pai. E nós precisamos ser como Jesus. Precisamos imitar a forma de comunicar de Jesus. A nossa comunicação precisa levar o amor. O nosso olhar precisa transmitir o amor. Porque o silêncio fala, o corpo fala, o olhar fala. Não
só as palavras. Todo o nosso corpo fala. E a partir do momento que estamos cheios da palavra de Deus, a partir do momento que temos uma profunda intimidade com o Senhor, não precisa nem falar, a sua presença já transmite o amor. A sua presença já transmite Jesus. A sua presença pode transformar realidades. E quantas vezes a gente fica numa busca desesperada para comunicar, usando as tecnologias, usando a internet, usando sei lá o que, o microfone, usando os meios que a gente tem, mas aquilo que é básico a gente não consegue fazer. No olhar, num sorriso, pequenos gestos de amor. Para nos comunicarmos bem, queridos, nós não precisamos de grandes coisas. Não precisamos de grandes tecnologias, ferramentas, ajuda. Mas Jesus não tinha nada disso. Jesus não contou com nada disso para cumprir com a missão dele aqui na terra. Então precisamos olhar para Jesus e aprender com ele esse jeito de comunicar. Porque só assim nós vamos aprimorar na nossa vida, nos nossos movimentos, dentro da missão que o Senhor nos confia. Somente assim nós iremos aprimorar a comunicação. Somente assim nós vamos aprimorar a nossa relação uns com os outros. Somente assim nós vamos aprimorar a nossa relação com Deus. E aí eu queria perguntar para você: você sabe se comunicar? Olha para quem está do seu lado aí, pergunta: você sabe se comunicar? Pergunta para ele ou para ela assim: você sabe chegar ao mundo do outro? Joana, eu posso fazer uma pergunta para você? Depende. Pergunta para mim, meu irmão. Você sabe se comunicar, Rosinha? Você sabe se eu sei? Não. Mas você sabe se eu sei? Ah, sei. Sabe? Sei. Você sabe se comunicar. Sim. Queridos, comunicar bem, nos comunicar bem, significa que o outro não pode ser prejudicado de nenhuma forma. Quando nos comunicamos, não podemos prejudicar ninguém em nenhum aspecto e de nenhuma forma e de maneira alguma. Porque a nossa comunicação precisa gerar comunhão. Sempre. A nossa comunicação precisa gerar vida. A nossa comunicação precisa gerar e promover o amor. A nossa comunicação precisa transformar realidades que estão destruídas. Até quando a gente não quer, a gente está se comunicando. Até quando a gente quer se isolar do mundo, a gente está se comunicando. Até quando a gente dorme, a gente está se comunicando. Às vezes roncando. O barulho fala, como eu disse aqui já, o silêncio fala, o corpo fala, o isolamento fala. Desde que nós nascemos, nós nos comunicamos. Eu pensava hoje, né? Desde que a gente está no ventre da mãe, a gente se comunica, né? Por exemplo, quando eu estava grávida da minha filha mais velha, já com barrigão, naquela época eu ainda era do mundão, né? Então eu estava num show, sei lá de quem, não me lembro.
Cara, olha que responsabilidade, né? De madrugada, aquele barrigão. E aquele barulho, tum, 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 do som que era muito alto. Mas a minha filha, dentro da minha barriga, mas ela fazia tanto, ela se mexia tanto, porque acho que aquilo devia estar sendo uma tortura chinesa para ela. E a forma como que ela tinha de se comunicar comigo, vai embora, pelo amor de Deus, era chutar e... Enfim. Então, desde que estamos dentro do ventre da mãe, estamos nos comunicando. O neném, quando chora, está se comunicando que está com fome, sede, frio. Então a nossa vida é uma comunicação. Há comunicação em tudo. E aí eu pergunto de novo, como está a sua comunicação? Como é que está a comunicação lá na sua paróquia? Como é que está a comunicação lá no seu grupo de oração? Como é que está a comunicação lá na sua casa, na sua família? Como você tem se comunicado? A sua comunicação tem gerado vida? Queridos, se a nossa comunicação cessar, morreremos. Se a comunicação cessar lá nos nossos grupos de oração, acabou o grupo de oração. Se a comunicação cessar lá no movimento sacerdotal mariano, acabou o movimento. Isso significa também que se nós melhorarmos a comunicação, o que acontecerá? Hã? Diga, gente. Fala, não. Vai melhorar tudo. Lógico. Uma característica nossa, enquanto movimento, é a alegria. Como a gente se comunica com alegria. E como é triste às vezes ver que a gente vai num grupo de oração que não consegue comunicar essa alegria. E aí nós precisamos entender, como começamos dizendo aqui, já para finalizar, que para melhorarmos a nossa comunicação, precisamos de quê? Oração. Para melhorarmos a comunicação, precisamos ter intimidade com o Senhor. Para melhorar a comunicação, precisamos ter Jesus como o modelo perfeito de comunicador. E conhecer, ter profundidade com Jesus. Aí sim, vamos melhorar a comunicação. Mas eu sou tímido, mas não importa. Jesus vai nos moldando. Jesus vai fazendo desse vaso um vaso novo. Jesus vai trabalhando e vai moldando e vai nos ensinando e vai nos curando, vai nos libertando e vai nos enviando em missão. Quantas vezes que a gente fala: Senhor, eu não dou conta, eu sou tímido, como que eu vou pregar? Quantos pregadores a gente vê que são tímidos? Eu sou tímida, gente. Ninguém acredita. Vida tímida. Verdade, eu sou tímida. É graça de Deus. O Senhor vai trabalhando, o Senhor vai nos dando essa parresia, o Senhor vai nos transformando, vai nos preparando, vai nos formando. Porque o nosso objetivo, queridos, aqui onde estamos, na missão que o Senhor nos confiou, é salvar almas para Jesus. É anunciar, é sermos anunciadores da boa nova, é dar testemunho, é sermos geradores de vida, é promover o amor entre os irmãos. E, portanto, fundamental termos uma
boa comunicação. Vivemos nesse ano o tema do pastoreio na Renovação Carismática Católica do Brasil, aonde o Senhor diz para nós: apacentai as minhas ovelhas. Apacentar é comunicar. Comunicar é apacentar. Sem comunicação não existe pastoreio. Apacentar é amar. Portanto, volto a dizer que comunicar é amar. Então, se promovemos a comunicação dentro do nosso movimento, dentro da igreja, estamos promovendo o amor. E aí sim, estaremos cumprindo com a nossa vocação maior, que é amar. Porque de nada adianta, se não houver o amor, se não for por amor. Corremos o sério risco, podemos ser ótimos pregadores, ótimos ministros de música, ótimos coordenadores, mas se não formos ótimos no amor, corremos sério risco de não ganharmos o céu. Porque a maior missão que nós temos é amar. Amar sem medidas. Vamos ficar de pé. Vamos pedindo assim, vai colocando a mão no seu coração, pedindo a graça para o Senhor, que Ele possa nesta manhã, neste momento, e curar o nosso coração, curar as feridas que existem, que a gente traz da nossa história, que muitas vezes nos impedem de comunicar bem. Que o Senhor possa mesmo visitar agora o nosso interior, dê livre acesso ao Senhor agora, vai assim pedindo mesmo para Jesus, que Jesus entre, deixa Jesus entrar, para que Ele possa iniciar uma obra nova em você, que você possa ser esse instrumento de comunicação nas mãos do Senhor, que a sua comunicação possa gerar vida onde você for, que você possa ser esse multiplicador na comunicação do amor. Mas para isso, deixa Jesus entrar e te curar e fazer um novo em você. Jesus quer fazer um novo em mim e em você, em nós. Ele precisa fazer uma obra nova em nós, para que nós possamos ser livres, sem nenhum impedimento. Dá-nos a graça, Jesus, de ter intimidade contigo, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos comunicadores orantes, que tenham intimidade contigo, Jesus.